Okay, now we're live. Good. Let's also begin the recording, please. Who would like to start translating? Can we start in summer today? Yes, for sure, yes. Thank you. Anselmo, we work with the teaching of a seasonal teaching, a teaching that dedicates a certain area of work for each month. And in this period of time, we focus on the moving instinctive function. Nós trabalhamos com um ensinamento que ele é de acordo com how do you say seasonal, Naile, Samaya, em português? Temporada? Por temporada. Por temporada, e nesse momento agora nós estamos trabalhando com os centros, com a parte instintiva motora. Hello, Samuel. And so indirectly, Anselmo, indirectly, we will be speaking of this part in us, but we will start in a very different way. We will start on a much bigger scale, and hopefully, if the presentation goes as I plan it, get practically to the moving center. E dessa forma nós indiretamente falaremos a respeito dessa parte. Nós inicialmente vamos falar de uma escala bem maior, e se a apresentação ocorrer da forma como ele gostaria, nós chegaremos até essa parte especificamente. We'll start with the garden. Like this garden, maybe more stylized, more decorative. Think of a nice garden. I don't know if any of you have gardens in your backyard. I know you don't, Naile. Does Samuel have a garden in his house? Samuel, você tem um jardim na sua casa? Are you the gardener? Você que é o jardineiro? Good. It's good. It's helpful. Hello, Laura. Hi, What do you grow in your garden? O que você tem no seu jardim, Samuel? Eu tenho cactos, tenho suculentas, tenho jasmim, tem várias flores. A gente vai espada de São Jorge, tem inúmeras outras plantinhas, alguns bastão do imperador, uma série de flores perenes e não perenes, e de época. So it has like cactus, jasmine, and Saint George sword, and it's the name in Portuguese. So there are different kinds of plants, and some flowers they last longer, and some flowers just don't last long. So a variety of plants. Perfect. Maybe, Samuel, later you can send us a photo of your garden, post it on the channel, just that we see. Samuel, talvez depois você possa mandar uma foto para a gente no canal, para a gente poder ver. Let's say that Samuel has to go somewhere, business, travel, vacation, and he leaves me in charge of his garden. And here he is, Samuel is the old wise man, and here I am, and somebody else, it doesn't matter. And he tells me what is necessary to maintain his garden. Vamos supor que o Samuel tenha que fazer uma viagem a trabalho, a passeio, e aí só que ele precisa de alguém para manter. Então ele pede ao Asaf, o Samuel seria aquele senhor da imagem, e o Asaf é aquela outra pessoa, e ele pede pro Asaf manter o jardim dele. When to water, yes, how often to water, when to prune, to cut things, when to weed, when to give nutrients, maybe, think of gardening. All these things now I have to do because he will be away. E agora, regar as plantas, podar as plantas, dar nutrientes a elas, tudo isso agora ele terá que fazer porque o Samuel estará fora. This transfer of responsibility, this delegation, this outsourcing always comes at a price
of, well, let's say it comes at a price, Anselmo. It's never for free. It always comes at a certain cost. E essa transferência de tarefas ou essa delegação, ela sempre tem um preço, ela nunca é de graça. I didn't plant Samuel's garden. I don't know why he chose succulents, why he chose jasmine. Maybe he likes them. Maybe he discovered that they actually grow better in his climate. I don't know all of this. I receive the responsibility, but I have much less knowledge and experience than he. E ele não sabe por que o Samuel escolheu suculentas ou jasmim. Ele não sabe se é porque o clima, a temperatura do local favorece o crescimento dessas plantas. Ele não tem conhecimento de nada dessas coisas. And so I follow his instructions as best as I can, but inevitably with less understanding than if he had stayed and did his own gardening. E ele vai praticar as tarefas, mas sem uma compreensão da razão pela qual Samuel fez o jardim da forma como ele fez. In ancient teachings, as well as in the more recent fourth way, this delegation of responsibility from one world to another and how each lower world falls under more laws is a central element, is a central part of its cosmology, if you like, of its philosophy and cosmology. No universo, essa delegação, essa transferência de responsabilidade de um mundo para o outro vem com um aumento das leis e é um ponto central da sua cosmologia. And you can right now disregard all of these words. They're actually not necessary right now. Just look at the laws, at the numbers. E nesse momento agora você pode desconsiderar esses mundos e veja apenas as leis. This is Samuel as the owner and creator of his garden. Esse é o Samuel como o dono e o criador do seu jardim. And this is now me and my wife under two more laws really than he, because he has handed over the responsibility to us and we know less. We understand less. E o número 3 seria o Asaf e a esposa dele, e eles estão sujeitos a 2 mais leis, porque eles não sabem muito a respeito do jardim, eles não compreendem muito bem esse jardim. And if me and my wife have an emergency and we have to get out of town, and I say, hey, Anselmo, gee, I promised Samuel that I'd see his garden, but I have this emergency, I have to go. Can you water it tomorrow and the following day for me? Then this further delegation, now Anselmo never spoke with Samuel. So Samuel is even farther removed from his understanding than I already was. Again, echoing how each time we go down, there's even a more, we fall under even more laws, or we draw more distant than the original intention of the Creator. E se vamos supor que o Asaf tem uma emergência, a esposa dele, ele tenha que sair da cidade, e ele fala, Anselmo, eu vou ter que estar fora da cidade por alguns dias, será que você poderia olhar o jardim para mim, cuidar das plantas, regar as plantas? E dessa forma ele vai estar sujeito a ainda mais leis, porque ele nunca teve contato com Samuel, ele nunca falou com Samuel. E dessa forma ele vai estar muito mais removido, muito mais distante da intenção original do Criador. And so this idea of the increase of laws as we go down the way of creation was well known long before Gurdjieff and Ouspensky, and will factor in very deeply into the presentation of today. E essa teoria, essa delegação, esse aumento de leis
era algo conhecido muito antes de Gurdjieff e Ouspensky, e será um ponto central da apresentação de hoje. Here it is painted by a British painter and poet called William Blake. This is God, the Creator. E aqui está uma representação de um autor britânico, pintor e poeta William Blake. Aqui está Deus, o Criador. And as he reaches down to create, look how one becomes, it seems actually that it becomes two, but in fact it becomes three. 1, 2, 3. So you see the splitting of one creator into 3 laws, and thereon, you know, thereafter, is a known and ancient idea. E aqui vocês veem quando Deus olha para baixo para criar, antes ele era um e agora se tornam 3 leis, parecem 2, mas são 2 arcos e a mão, como o Asaf mostrou, e se tornam 3 leis. Isso era conhecido, era sempre conhecido, essa criação se tornando 3 leis. This image portrays a biblical verse from the book of Proverbs. Essa imagem, ela retrata um versículo bíblico dos Provérbios. You can read it. Eu, sabedoria, estava presente quando ele estabeleceu os céus, quando delineou o horizonte sobre a face do oceano. When he drew a circle, you notice that God is holding a compass. We rarely use this tool anymore in the modern age, but this is what you use to draw a circle with. You know what a compass is, Anselmo? Uhum. Yes, okay. So he's actually holding a compass and he's creating the world, but he's actually going to outline a circle, apparently. E vocês veem aí que Deus está usando um compasso, é isso que ele utiliza para delinear o mundo que ele está criando, um círculo. Time moves in circles. Time is a result of the cycling of different orbs. Yes, for example, the rotation of the Earth around itself marks a day and so forth. So this circle is connected to time. E esse círculo ele é conectado com o tempo. Um relógio, por exemplo, ele gira e marca o tempo, vamos supor, da rotação, do tempo de rotação da Terra. Então, o tempo ele é conectado com o círculo. And time is also, at least in older clocks, is portrayed or presented very much like a compass, with a center and 2 dials rotating all the time. Yes, so there's a close visual resemblance between time and between William Blake's creator. E aqui os relógios, pelo menos os relógios mais antigos, ele mede a hora como se fosse um compasso mesmo, com 2 pontas, e se assemelha à imagem da criação do William Blake. And indeed, somewhere in the accumulation of laws, as we delegate, as we go down from the creator to lower and lower worlds with more and more laws, somewhere here, the law of time enters. It's not everywhere. It's not at the beginning. It enters somewhere. And today we will try to understand what does that practically mean. E nessa sequência de delegação de mundos, de aumento de leis nessa delegação, em algum ponto dessa descendência, a lei do tempo será criada. Ou seja, o tempo não existe em todas as esferas. E nós vamos tentar compreender hoje em que ponto que o tempo ele surge. Especially in the lower levels of creation, as we really accumulate many laws, time becomes a very big influence, as we will see. E especialmente nos mundos inferiores, em que há mais leis,
o tempo se torna algo muito... What did you say about time, Musaf? It Big becomes... influence. It becomes a big influence, yes, in those worlds. O tempo se torna, nesses mundos, uma grande influência. Now, to understand the effect or the influence of time on us, we have to again look at the creation, at the myth, at the symbolic creation of the human being. E para entender a influência do tempo sobre nós, nós temos que também ver como funcionou, analisar o mito da criação do homem. It's symbolic, Anselmo, obviously it's not scientific, yes? Nobody would argue that this is really how we are produced, but it is symbolic because these ancient teachings taught through symbolism. And so we have to take it this way. We must not take it literally, but we have to understand what does it try to point to? What is it symbolically trying to teach us? E, obviamente, essa criação ela é simbólica. Ninguém aqui argumentaria que é assim que nós somos feitos. Mas esses ensinamentos antigos, eles ensinam por meio de simbologia. E é isso que nós vamos tentar compreender aqui. Here is the verse. Aqui está o verso. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. And so at first, the human being is made of two parts, of a earth or dust and a breath of life. E inicialmente, portanto, o homem é feito de dois elementos, o pó da terra e o fôlego da vida. And then later on in the myth, after Adam and Eve start acquiring knowledge, a third element, a third brain or body is added to them that I will call covering. They start covering themselves, and that represents personality. E posteriormente, quando o homem começa a adquirir conhecimento, um terceiro elemento surge, que ele vai chamar aqui de cobertura. Body, essence, and personality. Corpo, essência e personalidade. Three different brains, really three different beings in us, three different people, Anselmo. And the more we learn to observe ourselves, the more evident this becomes. São três diferentes cérebros, somos três diferentes partes, três diferentes pessoas. Quanto mais nós nos vemos, mais nós aprendemos a observar isso. Not by a metaphor. Yes, imagine we tied together with a rope, me, Tamara, and Laura, in a way that we could not undo it for the rest of our lives. E imaginem que eu coloque uma corda, prenda com uma corda eu, a Tamara e a Laura, de uma forma que nós não poderemos sair. Three people now have to navigate through the world. Do we go shopping today? Should we go to the supermarket? No, I don't want to go to, I want to stay home. The obvious expected contradiction. This is actually how we are, Anselmo. It's not evident until we start observing. E imaginem como seria confuso. Será que nós vamos fazer compras? Será que nós vamos ao mercado? Essas contradições que haverão. E é exatamente assim como nós somos. Mas nós só conseguimos ver isso nos observando, através da observação. I want to go play. No, we can't go play. We have to work. There's a lot of things to do. I don't want to work. I'm tired. Can't we rest a little bit? We're working all the time. These different voices, really. It's funny when you say it and so, but it really is that way. We have at least three, really more, but at least three different people in us, represented by personality, essence, and body. Eu quero ir jogar. Não, mas a gente não pode jogar, a gente tem que trabalhar. E uma outra parte fala, mas eu não quero trabalhar, eu estou cansado, eu preciso descansar.
Parece cômico quando a gente fala isso, mas é exatamente assim como nós somos. Três diferentes pessoas em nós mesmos: personalidade, essência e corpo. To make things even more complicated in a sense, and here the analogy of me tied to Tamara and Laura doesn't work so well. To make things a little more complicated, these three people each corresponds to a different world, or another way to say it, Anselmo, is under different laws. E para complicar as coisas ainda um pouco mais, e aqui a comparação que ele fez de se prender com a Laura e com a Tamara não se aplica tanto, mas cada dessas pessoas está sujeita a diferente número de leis. The body, let's start with the body, which is the most obvious. The body is obviously under the law of time. It obviously grows and ages and dies in time. There's little doubt about that. Vamos começar com o corpo. O corpo, obviamente, ele está sujeito, é óbvio isso, que ele está sujeito à lei do tempo. Ele nasce, cresce, envelhece e morre. Ele está sujeito ao tempo. The other parts, personality and essence, are also subject to the law of time, but differently. And my hope is that today we will advance in understanding how, and how, in what way they fall under time, and what does that mean? How can we leverage that to our aims in the work? E nós vamos ver hoje também que a personalidade e a essência também estão sujeitas à lei do tempo, mas elas estão sujeitas à lei do tempo de uma forma diferente. E hoje nós vamos tentar compreender como elas estão sujeitas a essa lei do tempo e utilizar como uma vantagem para as nossas metas do trabalho. For example, essence is emotional. The function of essence is the emotional center here. Por exemplo, a essência emocional, ela é a função emocional nossa. Several of us in the school met in Amsterdam 3 weeks ago or a month ago or something, and Selma and Tamara were there. And we had met, and Selma and Tamara and myself had met half a year earlier when we visited Cambodia. Half a year had passed since we had first met in Cambodia and then met again now, recently in Amsterdam. Algumas pessoas da escola se encontraram em Amsterdã 3 ou 4 semanas atrás. Eu, a Tamara e o Asaf nos encontramos lá. E 6 meses antes de Amsterdã, nós havíamos nos encontrado também num evento no Camboja. Emotionally, I pointed out, and I think everyone agreed, it didn't feel like half a year passed. It didn't feel like we hadn't seen each other. Emotionally, it felt like actually we continued where we left off. Emocionalmente, eu acho que vocês concordam, quando a gente se encontrou, não parecia que tinha passado tanto tempo, não parecia que tinha passado 6 meses. Parecia que a gente retornou de onde a gente havia parado. Yes, Tamara, I didn't need to, Tamara, it's been half a year. Tell me everything. What did you do? Where did you, no, we didn't, it's as if time hadn't passed. And in many respects, the emotional center, the function of essence is much freer than time. It's wrong to say that it is not under time, but it is much freer than time, than the physical body and personality. E quando nós nos encontramos em Amsterdã, eu não cheguei para Tamara e perguntei: "Ei, Tamara, o que você fez nos últimos 6 meses? Como é que foi?" Não, a gente não sentiu tanto essa distância do tempo. Não é certo falar que a essência está livre do tempo, mas ela não sente o tempo tanto quanto as outras partes. And so to vivify this, to invite each of you to create some kind of a relationship to time, I pose the following question. E para vivificar isso, para nos tornarmos
relação do tempo viva, ele propôs a seguinte pergunta: reveja seu trabalho e formule um entendimento que tenha sido claramente o fruto de seus esforços ao longo do tempo. Um entendimento que você percebe que não poderia ter surgido mais rapidamente. Let's hear some of your responses, and some to maintain privacy. Also, let's end the live part of this session. I'll translate that, and I'll wait for your signal. Agora nós vamos ouvir alguma das respostas de vocês e em razão da privacidade, nós vamos terminar a transmissão ao vivo pelo YouTube.